E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadrite. Que no vídeo de hoje prepara o teu coração que o norueguês segue completamente insano, descontrolado, como vocês viram nos últimos vídeos. O Magnus estava jogando aí o Title Tuesday e jogando aberturas super irregulares, H4, H5. Agora, o negócio hoje complicou, porque o Magnus no Title Tuesday, ele fez isso contra a Alireza Firuza. Aqui muda tudo de figura. Ele tá jogando contra a super elite do xadrez mundial. O Firuza tem 2.767 na feed e é o número 6 do mundo. Será que é possível pressionar, nem que seja um pouquinho, o Firuza jogando com H4? É isso que eu vou trazer hoje aqui, porque o Magnus jogou. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Chegou o grande dia. Somente hoje, no dia 10 de novembro, por 24 horas, estão abertas as matrículas do Super Combo Black Friday do Sup da Júlia, onde tu vai poder aprender a Índia do Rei, a Siciliana Najdorf, a Italiana, um módulo de estratégia, tudo com a mais alta qualidade e didática. E somente hoje, tudo isso com 80% de desconto. Ah, Rafael, e como que eu faço para adquirir, meu guri? É só clicar no link que tá aqui na descrição e já começar a evoluir o teu xadrez. Porque isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas vinha Magnus Carlsen completamente descontrolado contra a Alireza Firuza. E sim, o Magnus começou com o inacreditável H4 contra a elite do xadrez. Agora, o Firuza, ele acelera o desenvolvimento no flanco da dama. Ela fianquetou, o Magnus vai ganhando o centro, segue o desenvolvimento natural das peças, luta por esse centro, e o Magnus aqui, ele resolve manter o peão de D4 e E4 ali, não deixa quebrar essa estrutura. O Firuza segue desenvolvendo, agora ele pressiona o peão de E4, o Magnus defendeu, veio as primeiras trocas, passam os cavalos pro jogo, e aqui o Firuzinho ele tenta punir o Magnus pelo fato de ter jogado H4 tão rápido. E ele joga cavalo G4, porque agora ele argumenta que o Magnus não pode tirar o cavalo daqui, H3 já não existe mais. Bom, nesse momento o Magnus seguiu desenvolvendo aquele tema, colocando bem as peças, e cavalo B4. E o Firuza tenta quebrar o par de bispos do norueguês, agora o Magnus não deixou. Ele voltou o bispo para B1, com a ideia que ele vai jogar o A3 no momento certo, e pode voltar o bispo para D3, e a posição se mantém ali mais ou menos igual, e o Firuza ele joga H5, mantendo o cavalo agora num posto avançado, para também não ter nenhum tipo de descoberto aqui nesse cavalo, nem nada desse jeito. Roque foi jogado, e a luta pelo centro, entrando nesse momento nessa formação de francesa do avanço, que é muito interessante. Os temas normalmente nesse tipo de estrutura giram em torno do enfraquecimento, aqui nesse caso, dessa partida, né? Como o Firuza jogou H5 da casa de G5, as brancas podem invadir em algum momento, e a ideia estratégica das pretas é pressionar o peãozinho de D4, né? Que tá a base do centro das brancas, e tentar jogar também pela coluna C. É isso que acontece na francesa do avanço, normalmente. Agora, olha como eles vão jogar aqui. Aqui foi jogado o bispo P7, o Firuza segue o desenvolvimento, o Magnus joga G3 porque o peão de H4 estava caindo, passou a dama para o jogo, claríssima a ideia, ele quer pressionar em D4, o Magnus jogou rei G2, melhorando um pouco a posição do rei dele, e o cavalo volta para C6 e tá lá. O Firuza vai jogando com o manual debaixo do braço. Agora, o tempo dos dois ele estava bem controlado, e tem ameaça de tomar em D4, e o Magnus defendeu com dama D2, trouxe a torre para a coluna, o segundo tema estratégico das pretas, cavalo E2, dando suporte máximo para D4 não cair. E aqui o Firuza fala, vamos trocar as damas, porque a gente pode jogar um finalzinho onde esse final não é bom para as brancas. Porque, por exemplo, se tu tomar, eu retomo, a coluna C tá aberta, cavalo tá entrando aqui em C4 também, é uma posição difícil, tá, de jogar esse final. O Magnus recusou, ele mandou dama para D1. Falou, vou manter mais um pouquinho. E G6. E a ideia do Firuza agora é mandar o rei para G7, conectar as torres mais em contrapartida. Sempre que tu movimenta um peãozinho aqui no flanco do rei, olha o que acontece, o enfraquecimento de algumas casas. E sim, o Firuza deu temas estratégicos para o Magnus jogar pelas casas escuras. O Nuruga aqui, ele jogou lance A3, controla a casa de B4, dama B6 de novo, pressionando em D4, mas o peão de D4 tá bem sólido agora. O Magnus volta o bispo, que já era uma das ideias dele, né? Rei F8, manda o rei para G7, e aqui o Magnus entra no tema estratégico para as brancas, que é lutar agora contra essas casas fracas na volta do rei das pretas. Então ele tenta trocar um zagueiro das casas escuras. O Firuza não tem como recusar. Trocou, a dama entra em jogo e surge outro tema agora. Porque se eu um dia
conseguir tirar o cavalo daqui, jogar F6 e entrar na casa de F6, vai dar problema aqui pras pretas. Tá tudo meio fraco. O Firuza, ele vai começar a defender. Observe como ele viu rápido. Ele volta a dama pra D8. De novo, ele quer a troca das damas e ele quer dar um pouco mais de consistência e solidez pras casas escuras. O Magnus disse não. Agora tu vai virar com essas casas fracas. Jogou dama F4, dama em E7 e cavalo G5. E olha como tudo dá certo. O Magnus prepara o F3, tá de olho em F6 também e, além de tudo, ainda consegue pressionar o peãozinho de F7. Aqui foi jogado o lance cavalo A5, então o Firuza segue no plano estratégico das pretas, que é jogar pela coluna C e invadir em alguns momentos a casa de C4, e o Magnus, pá, F3, e depois de cavalo H6 aqui, o Magnus jogou um lance que não é fácil. É um lance muito fino do ponto de vista estratégico. Por quê? O que o Firuza tá planejando? Ele vai voltar o cavalo pro jogo pela casa de F5. Então o cavalo fica centralizado ali, tu não consegue jogar G4 direito, que tá caindo H4 também. Ele fica pressionando o centro. O Magnus jogou antes, é uma ideia profilática. G4. Esse lance não é fácil de ser feito, porque parece que tu tá enfraquecendo o teu rei. Mas esse lance, ele é necessário para não deixar o cavalo do Firuza voltar pro jogo. E observe que agora, esse cavalo não tem perspectivas, porque se voltar pra G8, ele fica batendo ali, conflitando com a posição da dama, e F6 está bem controlado. Olha como vai seguir a partir desse momento. O Firuza jogou cavalo C4, ele pressiona o peão de B2, o Magnus defendeu com B3, o cavalo volta, torre B1, e aqui surge um outro tema. O Firuza, ele nunca pode tomar o peãozinho de A3. Parece que em alguns momentos ele vai poder, mas observem que não pode. Tanto é que aqui ele jogou cavalo G8. Ah, Rafael, calma lá. Aqui capivarado. Eu tomaria aqui, qual o problema? O problema é que agora tu tá largando a casa de F6 e observem também que só tem uma peça defendendo o rei tá todo exposto. Não é possível que não tenha um ataque aqui. E sim, tem um ataque nessa posição. Tu sente que o negócio tá dando meio errado, o rei tá meio solto. Tu leva aqui cavalo toma E6 e sim, os dois jogadores viram provavelmente esse lance de ataque, porque quando tu retoma eu entro em F6 e olha a exposição do rei. Vai cair a posição toda, cavalo F4 entrando, agora tá chegando o cavalo E6 também, tu vai levar mate aqui. A vantagem já é decisiva para as brancas. Então o Magnus percebeu que ele não precisava defender aqui, ele defendeu B3, e o Firuza jogou cavalo G8, que é uma ideia preparando a tomada em A3. Vocês sabem que ele segura agora a casa de F6, mas ainda não é tão fácil, porque se a dama cai, tu perde em F7, então ele tem que trabalhar um pouco mais para ameaçar esse peão. O Magnus aqui percebeu uma ameaça do Firuza também com esse lance, que é tomar e abrir a torre na coluna H. Então o Magnus defendeu, sempre atento aos detalhes. Ele segurou H4, agora o Firuza trouxe a torre para F8, observem que defendeu F7 com a torre, defendeu F6 com o cavalo e tá prontinho para tomar o peão. O Magnus falou, calma lá, aqui vai dar problema, então ele voltou a dama para D2, toca esse cavalo que tá solto, o cavalo vem para C6 e agora o Magnus joga cavalo F4 dizendo, tu ainda não pode tomar o peão em A3. Rafael, como assim? É refinamento demais, meu querido. Exatamente. Tanto é que o Firuza percebeu o que o Magnus estava ameaçando e jogou bispo C8. Agora, calma lá. Isso aqui não é fácil de ver. Ele viu o bispo C8, viu que E6 era um dos alvos. Porque parece, de novo, qual o problema de eu tomar aqui? Ah, não é possível, né? Porque agora tem defesa aqui em volta do rei. Só que ainda não é o suficiente. Porque tu leva bispo, toma G6 e tem tática pra todo lado. Olha essa posição. Se tu tomar aqui, tu leva cavalo por E6, já tá tomando um duplo. E o pior de tudo, o rei só tem uma casa de fuga que é H6, se colocando em todos os descobertos do planeta. Por exemplo, eu jogo cavalo F7, agora rei H7. E aqui eu já posso tomar em F8 e volto o cavalo pra G5, que não tem jeito, tu vai perder a dama de pretas. Inacreditável. Porque agora, se tu jogar rei H6, fica no tema dos descobertos, eu jogo cavalo E6 e ganho a tua dama. E se jogar rei G7, tu perde a dama do mesmo jeito. É uma posição realmente de ataque terrível que as brancas têm aqui. O Firuza percebeu o tema em E6, que é também surpreendente. E ele jogou o lance bispo C8, segurando em E6, de novo preparando, renovando, né? As ameaças no peão de A3. O Magnus aqui, ele jogou torre C1, agora ataca o cavalo, sacrificando o peão de D4, o Firuza tomou, só que aqui a ideia do Magnus é dama C3, e o cavalo tá sem casas, tá completamente trancado. O único lance para não perder a peça é dama 7, mas a coisa já tá dando meio errada,
Porque agora tem ainda aqueles temas todos do enfraquecimento ali no flanco do rei. E aqui o Magnus vai pra linha do dinamismo. Pá! Bispo toma G6 ele jogou. E aqui ele foi pro ataque. O Firuza, nesse momento, ele não tomou o bispo, tá? Ele tomou em H4. Agora, calma lá. Rafael, por que que não pode tomar o bispo? Os mesmos temas, né? Tem essa casa de E7 aqui super fraca. Só que o lance fino aqui pras brancas é entrar com a dama na 7ª fila. Tu força a troca das damas e olha que posição terrível. O rei tá todo trancado aqui. Única casa. Rei H6. Só que agora tu leva cavalo F7. E quando o rei G7, tu joga aqui cavalo H6. O cavalo entra em H6, sacrificando o cavalo. O rei tá totalmente trancado. Se aqui tu tá dando o cavalo, aqui tu tá dando a torre. E se tomar o cavalo, tu leva mate com G5. É uma posição inacreditável. Então observem que tudo girou em torno também do enfraquecimento das casas escuras em volta do rei. O lance G6 parece que não é problema, mas o Magnus conseguiu meio que justificar, né? Aquele enfraquecimento ali, botando ideias de ataque. Jogou esse daqui, o Firuza tomou em G4, FG4, passando a batata quente para as pretas, e agora o Firuza joga cavalo H6, segura em F7, os temas de tomar que são terríveis, como a gente viu, né? Então cavalo H5, e aqui a posição já era. O tempo já estava super apertado dos dois jogadores. O Magnus jogou essa ideia, porque agora o rei tá em xeque. E se tu tomar G6 aqui, que não foi o lance da partida, tu tá perdido nessa posição, porque tu leva mate em 1 com o lance torre F6, fim de jogo. É uma posição terrível de ataque. Então o Firuza jogou rei G8, e agora o Magnus dá-lhe um repetequinho, olha lá. Ele joga essa ideia, porque ele tava apertado no relógio, então ele não repete as 3 vezes, só repete 2, e agora, pá, sacrifica a dama, porque tu não pode tomar a dama, senão tu leva mate, olha lá. O rei tá completamente trancado. Então, nesse momento, o Firuza falou, calma lá, tem um esperneio. O Firuza é pingueiro. Ele jogou cavalo E2 cheque, e depois de rei G2, tomou essa torre, e aqui o Magnus tinha 8 segundos no relógio. É impressionante como eles seguem jogando bem e rápido. O Magnus retomou aqui, e depois de dama D4, com a ideia de tentar um perpétuo, tomando o peão de G4, o Magnus liquida essa fatura com o lance cavalo F6. E depois de rei G7, ele joga bispo toma F7, cavalo toma F7. E agora ele ganha a dama do Firuza. E é uma linha praticamente forçada. E aqui o Firuza tomou seta, né? O tempo dele caiu, mas a dama caiu junto com o tempo. Sim, o Magnus ganhou de um jogador da elite com H4. E tá no ar a precisão dessa peleia. Observe que a precisão dos dois jogadores foi um pouco menor, porque é uma partida de blitz, né? E principalmente uma partida de blitz com apuro de tempo. Então naquela região da pingueira ali, pois de tudo acontece, né? E observe como o peixe é piadista. Nessa partida cheia de espetáculo, golpe tático pra todo lado, o peixe marcou o lance brilhante, retomando ali o peãozinho de G4, hein? Ah, vai entender. Stockfish, suas coisas, né? Agora comenta aí embaixo. É ou não é impressionante que um jogador da elite possa perder mesmo contra um lance como H4? E se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos!